Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Olambra, cidade das flores, cidade aqui do interior de São Paulo, próximo a Campinas. Nós vamos para a nossa preparação espiritual da noite de hoje, do livro A Mensagem do Dia, pela benfeitora Sheila e o médium Cleiton Levi. Nós abrimos aqui uma página, a página número 30. O título é Deus Sabe. Deus sabe. E nós vamos saudando os amigos que vão chegando. Boa noite, Eudócia. Boa noite a todos os queridos amigos dos dois planos da vida que agora se juntam a nós com esse mesmo propósito de estudar, de aprender, de conhecer. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Boa noite, Sueli. O livro, ou melhor, a mensagem do livro, que se intitula A Mensagem do Dia, número 30, Deus sabe. O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas que travas na terra. É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revolte com os parentes difíceis. Deus sabe das provas que enfrentas no lar. É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que carrega no veículo físico. Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na terra possa te apresentar, não te revoltes nem desanimes. Confia em Deus e age no bem. Confia em Deus e age no bem, porque Deus sabe o que se passa contigo, e a ação no bem será sempre a garantia da conquista da paz imperecível. Confiar, agir no bem, tendo a certeza de que nunca estamos desamparados. E nesse momento, Senhor, agradecidos somos pela oportunidade de nos reunirmos para estudar, conhecer a verdade, para podermos nos libertar das nossas imperfeições. Fortaleça-nos, Senhor, a cada momento e permaneça conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje é aniversário do Daniel. Um abraço para Daniel, que Jesus o abençoe. Boa noite para o Geraldo. Geraldo dizendo, tenhamos o coração aberto para as coisas do alto. Boa noite também, Arnaldo. Muito bom estarmos todos aqui juntos. E nós estamos estudando o nosso curso de Espiritismo voltado para o nosso primeiro ano de estudos com essa apostila, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E nós vamos continuar hoje com o nosso estudo falando, nós estamos no módulo 8, porque essa apostila ela é dividida por módulos. Nós estamos iniciando o módulo 8, que fala sobre a lei divina ou natural.
E nós vamos dar início ao roteiro 1, que fala sobre a lei natural, as definições, os seus caracteres. E o Livro dos Espíritos, na questão 614, vem nos dizendo: a lei natural é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei natural. É uma lei que não tem nenhum artifício. É uma lei perfeita. É a única, verdadeira para a felicidade do homem. A verdadeira lei que vai trazer a felicidade para o homem é a lei natural, que é uma lei oriunda, originária do próprio Criador. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, vem nos alertando: nós somente somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. Na questão 615, vem complementando esse raciocínio, dizendo: são características fundamentais da lei de Deus. Então, quais são essas características fundamentais dessa lei? A eternidade e a imutabilidade, que são atributos do próprio Deus que a criou. A lei de Deus, ela é eterna, porque ela sempre existiu, é eterna, e ela é imutável, ela não muda, porque a lei é perfeita. Não há necessidade de Deus modificar a lei que ele criou, porque é uma lei perfeita. E na questão 617, vem nos dizendo que todas as leis da natureza são leis divinas. Tudo que rege o universo, todas as leis, são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, porque a matéria também é regida por essa lei. O homem de bem estuda e pratica as da alma, enquanto a ciência, ela vai buscar compreender o lado material dessa lei, a parte espiritual vai procurar entender o lado espiritual dessa lei e vai procurar, além de compreender, estudar essa lei, mas principalmente praticá-la. Não adianta somente conhecermos. O mais importante é colocarmos em prática. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas. Todo o universo ele é regido por leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. A ciência estuda as leis físicas. As outras dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus. Está na questão 617, na letra A. E continuando ainda na 617A. As leis físicas são estudadas pela ciência, as outras dizem respeito ao homem considerado em si mesmo, nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. As leis de Deus contêm as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Lembrando que Kardec pergunta aos benfeitores onde está escrita a lei de Deus. E muitas às vezes, de uma forma sem pensar muito, dizem assim: na Bíblia. Não, a lei de Deus, os benfeitores dizem, está escrita na consciência. Mas se está escrita na consciência, por que a gente ainda não
tem essa lei tão presente na nossa vida. E na questão 619, eles nos explicam dizendo: em razão disto, todos podem conhecê-la. Todos podem conhecer, porque a lei está escrita na consciência, mas nem todos a compreendem. Nós temos essa lei, está lá no nosso íntimo, mas nem todos a compreendem. Então, o que acontece? Já que nós ainda não estamos no nível de uma compreensão perfeita, os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. E nós, quando nos propomos a estarmos assim numa quinta-feira à noite, ouvindo essas reflexões, nós já podemos nos considerar, como diz os benfeitores na questão 619 de O Livro dos Espíritos, que já somos homens de bem, que nos dedicamos a investigar essas leis e que conseguimos melhor compreender. Tudo bem que ainda com uma certa dificuldade. Todos, entretanto, nos esclarecem eles, a compreenderão um dia. Toda a humanidade, todo o universo, um dia vai compreender. Nós ainda estamos num processo lento de aprendizado. Mas eles dizem, todos, entretanto, a compreenderão um dia. Porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A única coisa que nós temos certeza é que nós fomos criados por Deus e nós iremos no caminho até atingirmos a perfeição. Quanto tempo se levará? Aí vai depender de cada um de nós. Uns vão mais rápido e outros mais lentamente, mas é a única certeza. Na 621A, a lei de Deus é continuamente revelada aos homens. A lei está ali, continuamente revelada. Não obstante, está ela escrita na consciência. Está lá, gravado na nossa consciência. Mas vem sempre essas revelações. Por quê? Por que vem sempre essas revelações? Porque é passível de ser esquecida e desprezada pelo ser humano. Nós ainda somos assim. Nós aprendemos as coisas, mas relegamos a segundo plano. Mas Deus, que não abandona seus filhos, Ele periodicamente está nos revelando essa lei, apesar de estar na nossa consciência. Mas nós a esquecemos, nós desprezamos, mas quis que Deus, que ela fosse sempre lembrada. Deus quer que nós sempre estejamos lembrando. E na 622, os benfeitores nos esclarecem dizendo o quê? Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Qual a missão? De virem nos trazer essas revelações, nos relembrar a lei divina ou natural. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Periodicamente, vêm esses missionários, espíritos superiores, com esse propósito de nos auxiliar. Esses missionários, porém, está lá na 623, esses missionários, porém, quando encarnados, podem ser influenciados pela vida no plano físico. Olha o que os benfeitores dizem. Esses missionários podem ser influenciados pela vida no plano físico e, cometendo enganos, induzem a humanidade a se transviar por princípios falsos. Porque, na realidade, quando nós reencarnamos, somente os espíritos puros não estão passíveis de queda. Quando estamos no corpo físico, na carne, corremos o risco. Por isso que, ao reencarnar,
quando há esse planejamento reencarnatório, o espírito fica com muito receio, porque ele sabe que ele está passível de enganos, está passível de quedas. Mas eles continuam dizendo, isso aconteceu com aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. O espírito vem com boa intenção, mas ao chegar aqui ele se deslumbra. Coisas que ele ainda trazia um pouco, praticamente já não estava mais, mas ainda tinha os seus requisitos do orgulho, da vaidade, da ambição, e aí aquilo aflora, ainda pode acontecer. Mas eles vêm dizendo, todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Como Jesus diz lá no Evangelho, que a religião, ela não, o problema não é da religião, o problema é do homem que a desvia. Em outras palavras, por quê? O homem vem, homem ou mulher, esse missionário, vem com um objetivo. Ele começa a realizar a sua tarefa, mas acaba se desviando. Mas mesmo assim, muita coisa eles podem trazer de verdades. E nós percebemos isso, inclusive, nos meios religiosos. A pessoa vem à frente daquela instituição, traz uma mensagem, mas tem os seus momentos de queda. O cuidado que precisamos ter, porque todos somos passíveis ainda dos equívocos. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, para não cair em tentação. Isso é muito importante. Na questão 647 de O Livro dos Espíritos, vem nos ensinando o quê? O amor ao próximo, ensinado por Jesus, é um preceito que resume a lei de Deus. O amor, ensinado por Jesus, ali está resumida a lei de Deus. O amor é a lei de Deus. Mas eles dizem, certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens, uns para com os outros. O amor encerra todos os deveres, de um para com os outros. Mas eles complementam dizendo, cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo, como fazem presentemente. Nós já temos essa luzinha. A lei de Deus já está na nossa consciência, mas nós já conseguimos colocar em prática o resumo de toda a lei, que seria o amor na sua forma mais plena. É isso que eles vêm colocando. Demais, a lei natural, que é essa lei de Deus, essa lei divina, abrange todas as circunstâncias da vida, todas. A lei, como nós vimos, ela rege todo o universo. Ela é perfeita, não precisa mudar, ela é eterna. E esse preceito que do amor, compreende só uma parte da lei, porque na realidade a lei abrange tudo. Aos homens são necessárias regras precisas. Todos nós precisamos de regras. Nós falamos de regras, às vezes as crianças precisam de regras. Toda a humanidade precisa. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação.
para que seja mais bem explicitada, a lei natural pode ser dividida em 10 partes. Na questão 648 de O Livro dos Espíritos, eles dizem: nós temos dificuldade de compreender, precisamos de regras. Então, para que fique melhor compreendido, como que nós podemos fazer isso? Dividir essa lei de Deus, em 10 partes, para que a humanidade possa ter uma melhor compreensão qual o significado de cada uma dessas leis. E no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ou de acordo com a tradução, uns dizem terceira parte, outros dizem terceiro livro, ali vem detalhada cada uma dessas leis, muito bem detalhadas. Nós aqui, hoje somente vamos citar quais são as leis, mas ali vem explicitando uma a uma. Vale a pena ler para que a gente possa compreender o significado dessas leis. E eles então dizem aqui que elas podem ser divididas em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, as leis do trabalho, que às vezes a gente acha que o trabalho é uma punição. Não, o trabalho é uma lei divina. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. A lei de destruição é uma lei divina. E a gente às vezes não compreende quando há cataclismas, algo que destrói, mas fazem parte das leis de Deus. Por isso que vale a pena a gente ler uma a uma para compreender o significado de cada uma. A lei de sociedade, a lei do progresso. O homem, o ser humano, ele foi criado para o progresso. Nós estamos aqui numa evolução constante. Não seria lógico ficarmos eternamente como homens da caverna, não. A lei do progresso é uma lei natural, é uma lei de Deus. A lei da igualdade, a lei da igualdade. Todos somos iguais, todos somos filhos criados pelo mesmo Pai. A lei de liberdade. Liberdade não quer dizer libertinagem. A lei de liberdade, todos os homens são livres, porque temos que compreender que havia época que a escravidão era aceitável. E nós sabemos que não. Deus criou todos para sermos livres. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. É uma lei que abrange, de uma certa forma, todas as demais. Sermos justos, amorosos e caridosos. E essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Temos que lembrar que quando Moisés, lá no Antigo Testamento, nos traz os 10 mandamentos, ali naquelas tábuas da lei, inspirado por Deus, ali compreende essas leis que vão sendo trazidas através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Todas essas leis compreendem ali os 10 mandamentos. Temos que compreender que Moisés trouxe as leis inspiradas por Deus e tem as leis que ele criou, que não foram leis inspiradas por Deus. Mas a última lei que nós falamos, justiça, amor e caridade, essa é a mais importante, porque a justiça, amor e caridade faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Porque dentro, por exemplo,
da lei de liberdade, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei do trabalho e outras que nós citamos, se nós agimos sempre com justiça, com amor, com caridade, nós vamos estar sempre trabalhando de uma forma plena. E é isso que ele diz. A última lei, que é justiça, amor e caridade, ela resume todas as demais. Porque à medida que conseguirmos agir em todas as situações da nossa vida, pautados nesses princípios, todas as leis vão estar sendo cumpridas de uma maneira plena. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 17, no item 3, ele nos diz o seguinte: a vivência da lei de Deus conduz o homem ao bem. E o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Kardec nos traz na terceira obra, que é o Evangelho, no capítulo 17, no item 3, falando que essa vivência da lei de Deus, ela conduz o homem ao bem. Ora, se a gente cumpre as leis de Deus de uma forma integral, nós vamos ser homens de bem. E o verdadeiro homem de bem, diz Kardec, é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Eu sou justo sempre. Eu não sou justo com A e sou injusto com B. Não. Eu amo fulano, mas eu odeio cicrano. Eu sou caridoso com quem apoia os mesmos pensamentos que eu. Quando ele cumpre a lei de forma plena, ele vai estar sendo conduzido a ser um homem de bem. E ele continua dizendo, agora no item 4 do capítulo 17, por extensão, reconhece-se o verdadeiro espírita, por extensão, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Kardec diz, o verdadeiro espírita não é o que já atingiu a pureza, o seu grau de espírito puro. Não, nós estamos a caminho. Mas o verdadeiro espírita é aquele que se empenha para se transformar moralmente, para se esforçar para domar as suas más inclinações, fazer como Santo Agostinho ensina em O Livro dos Espíritos, que diariamente, quando ele estava encarnado, ele fazia uma reflexão. Como que eu agi? Prejudiquei alguém? Fui rude, grosseiro, maltratei? O que eu preciso fazer para me redimir? Isso que precisamos fazer também, diariamente. Esse autoconhecimento. Fazermos uma autorreflexão e burilando as nossas imperfeições. Esse é o verdadeiro espírita. Porque tem uns que dizem assim, eu por enquanto, eu não sou espírita. Não, nós já somos espíritas, mas estou me empenhando a cada dia por ser melhor, para me transformar. Estou buscando ver aonde eu preciso mudar e eu estou me empenhando para isso. Estou me esforçando para domar ainda as minhas tendências de ser egoísta, rude, violento, agressivo. Esse é o verdadeiro espírita, nos ensina
Kardec. E no livro Justiça Divina, por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, aonde no capítulo Nas Leis do Destino, vem dizendo: dessa forma, tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente em todos os seres e em todas as coisas, porque Emmanuel vem dizendo, Deus está em tudo, nós estamos impregnados desse fluido divino. Como diz André Luiz, esse hálito do Criador. Então, como nós conseguimos perceber o pensamento divino, que está imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, diz Emmanuel. Criaturas conscientes, mas imperfeitas. Deus está ali. Nós já temos a consciência. A lei de Deus está escrita na consciência, mas ainda criaturas imperfeitas. Através de leis, Deus se manifesta a nós outros, criaturas conscientes, mas imperfeitas, através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. As leis estão aí e os missionários vêm nos lembrar. Numa publicação, também de Emmanuel, chamada Inspiração Diante do Universo, ele vem nos dizendo, lembremos-nos, pois, de que no concerto admirável da criação, somente será possível regenerar e burilar a nós mesmos, para que a vitória imperecível em nós se retrate vitoriosa. É necessário, diz Emmanuel, primeiro, regenerar e burilar a nós mesmos. Em geral, a gente quer regenerar e transformar o outro, para que a vida imperecível em nós se retrate vitoriosa. Como que eu posso querer regenerar o outro esquecendo de mim? Mas ele diz, mas não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza cósmica, nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema. Não nos esqueçamos de que, apesar da grandeza de Deus, nosso desequilíbrio pode comprometer todo o sistema, em que as leis divinas se expressam através do trono sublime da natureza. Lembrando que tudo que nós pensamos, que nós sentimos, nós vamos impregnando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles influenciam todo o universo. Por isso que Emmanuel diz, apesar da grandeza de Deus, o nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam. O meu pensamento, o meu sentimento, ele pode se refletir em outro país, em outro planeta, em outra galáxia. O nosso desequilíbrio no mal pode comprometer todo o sistema em que as leis divinas se expressam, através do trono sublime da natureza. Queridos amigos, que possamos refletir, sabendo as leis de Deus, as leis naturais, elas são perfeitas. Está escrita na nossa consciência e que possamos a cada dia lembrá-las para buscarmos o caminho do Cristo. Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, dando continuidade aos nossos estudos, agradecendo a cada um que nos esteve conosco, amigos dos dois planos da vida, porque os amigos do mundo espiritual também vêm aprender conosco, também vêm nos intuir, e quinta-feira
20 horas, nós estaremos novamente aqui com vocês. Paz a todos.